Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros, caminheiros da esperança, que sonham com um mundo melhor, com um mundo mais humano, fraterno, igual, onde os nossos sonhos sejam possíveis, onde a paz se estabeleça e onde o amor seja o alicerce espiritual de nossas relações. Com muito prazer que eu atendo o convite da nossa amiga Diana, nova dirigente desse campo doutrinário. É com muita honra que eu a atendo nessa antevéspera do Dia das Mães, para falar aos corações e às mentes que fazem a nossa irmandade, a nossa fraternidade, a nossa casa espírita, que me acolheu, o Centro Espírita João Moreira Rego, com o tema A Construção do Bem. Oh, que tema interessante, como nós temos nos ocupado, nos preocupados dessa temática, enquanto o mundo vive um saculejo, os solavancos, que a dor que opera em todos nós chama-nos a atenção de que alguma coisa está errada e que precisamos melhorar. Quando se pergunta qual o propósito da doutrina espírita, a gente sempre responde que é melhorar o homem, torná-lo melhor. Como se conhece, então, o bom espírita? Pelo esforço que faz para vencer as suas más inclinações. Muito interessante isso. E nós estamos pensando e divagamos muito como falar da construção do bem no momento desse. Então, pensamos do ponto de vista conjuntural, da conjuntura internacional, dos caminhos que o mundo toma, sobre o local que nós estamos, porque ninguém pode falar de um futuro sem reconhecer o momento que nós estamos, sem conhecer o estágio atual que nós estamos, para caminharmos em direção ao o estágio desejado. O estágio atual, um mundo de dor, de sofrimento, de provas, de expiações, agora assolavancado com essa onda que varre todo o planeta Terra, toda a órbita terrestre da Covid-19, a pandemia que muito tem nos ensinado, e impelidos por essa dor, somos direcionados a pensar o que fazer. E a dor também é uma pedagoga por excelência e ensina-nos que nós devemos melhorar, porque tem duas causas de nossas aflições. Elas estão alojadas nas nossas experiências de vidas anteriores, ou estarão, então, alojadas nas experiências atuais de nossa vida. Há os dramas individuais, que, como indivíduo, espírito, destinado a progredir, precisa vencer e superar, mas há também os dramas da coletividade, e esses nós estamos inseridos e precisamos saber qual o nosso papel nesse modelo, nesse propósito. Então, meus amigos e minhas amigas, a construção do bem, poderíamos pensar do ponto de vista das questões internacionais, como nós estamos, da humanidade. Porém, a doutrina espírita nos explica que tudo começa em mim. Há um mantra de Mando Cordel que eu amo e que chama a atenção para nortear as minhas próximas palavras. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Né? Então, se a paz do mundo começa em mim, a lição de construir o bem começa em nós. E aí, não adianta devagar, falar das desigualdades sociais, das diferenças de sistemas, regimes, das interpretações políticas, da geopolítica internacional, no modus operandi de que o mundo está trabalhando para construir a nova ordem mundial, do choque que o capitalismo sofreu com a pandemia e criou muitas mudanças que vai mudar, inclusive, o nosso modo de nos ver, de ver o mundo, de enxergar o outro, né? Que foi a pandemia que nos empurrou para dentro de casa, nos empurrou para dentro de nós e fez com que a gente desse esse mergulho introspectivo e nos acostumássemos com as outras coisas, como, por exemplo, o teletrabalho, o trabalho à distância, né? O home office, né? A Revolução 4.0, que era algo distante, está chegando, e a Revolução Industrial, então, está se desdobrando, e toda vez que isso acontece, o homem muda, e quando muda o homem, muda a sociedade, e quando muda a sociedade, muda a coletividade. Daí, a gente esteve pensando o seguinte, que abordar numa temática como essa? Pensamos, então, em começar a abordagem a partir de um roteiro que a Federação Espírita coloca nos grupos de estudo,
que é o roteiro que traz a temática do homem de bem, né? Aqui nós vamos relacionar quais são essas principais características do homem de bem, esclarecer porque o homem de bem conhece e pratica os ensinamentos do Evangelho. E aí é preciso dizer que não há como pensar na construção do bem sem remontarmos a essa tarefa de construirmos o homem de bem. É nisso que, para mim, está a materialidade, a principal diferença da doutrina dos espíritos com relação às outras religiões cristãs. Aqui nós não professamos a salvação como uma conquista do indivíduo individualmente em uma existência, por práticas e condutas, uma conversão que ele fez. Nós acreditamos no progresso espiritual. E o progresso espiritual significa ser hoje melhor do que ontem, ser amanhã melhor do que hoje. Então, não buscamos a santidade como algo imediato, mas a santidade como algo ao longe, a ser alcançado, queimando etapas, vivenciando experiências, reconhecendo as nossas imperfeições e nos submetendo a essas transformações, quebrando o ciclo vicioso que faz o homem imperfeito, o homem errar, cometer erros, que traz a origem da dor e do sofrimento, e substituindo o ciclo de vícios por um ciclo de virtudes. E aí construindo virtudes, superando imperfeições naquilo que Jesus nos ensinou nas máximas do seu Evangelho. Assim sendo, então, quando a gente vai partir para essa discussão que norteia o nosso trabalho de hoje, a discussão do homem de bem, nós vamos partir do princípio, como diz no Evangelho, em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, né? Lá está. Não há árvore boa que dê fruto mau e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Jesus coloca isso em Lucas, e isso nos ensina muito. Num tempo em que está na moda essa palavra de bem e do bem, que inclusive tem sofrido uma apropriação indevida politicamente, nominando o chamado, aspas, cidadão de bem. Esse conceito, cidadão de bem, qual é esse tipo de cidadão de bem? Do ponto de vista das relações sociais, do ponto de vista das relações interpessoais, do ponto de vista sociológico, socioantropológico, do ponto de vista do indivíduo e a coletividade. É aquele que cumpre a lei e o dever, que paga os impostos. Essa análise que a doutrina dos espíritos faz e nos convida a fazer, ela vai para além, né? Além disso aí, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Tirar o que é bom. Por isso, a gente só pode construir o bem, fazer o bem e nos considerarmos de bem se a gente escolher o bom. E escolher o bom é escolher uma promoção de paz, é escolher viver a lei de amor, de justiça, de caridade, é escolher praticar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, sem fazer uso político desses ensinamentos, sem se apresentar como alguém melhor do que os outros. Nisso é preciso construir um princípio de alteridade, é preciso construir um princípio de solidariedade cristã, de reconhecer a dor, de sentir a dor do outro, de ser misericordioso, de atender, de socorrer. Por isso, meus amigos e minhas amigas, esse chamamento ele é muito diferente do que compreendem as pessoas, né? De um modo geral, o cidadão de bem. O homem de bem, aqui, para construir o bem, precisa destruir valores antigos, valores, né? Crenças antigas, né? Precisa construir
algo que se aproxime da lei de Deus, né? O que agrada a Deus? O cumprimento de sua lei. O que é que desagrada a Deus, que nós consideramos pecado? O não cumprimento da lei de Deus. Então, quando a gente cumpre a lei de Deus, aí nós estamos, sim, praticando o bem e no caminho do bem. Quando nós não cumprimos essa lei de Deus, não estamos nesse caminho do bem, né? Não estamos. Como diz a leitura de Lucas, não há árvore boa que dê fruto mau. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores. Fantástico isso que está aqui, né? Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, o nosso espírito em plena jornada. Ninguém se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme, né? Pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem. Mas sim, meus amigos e minhas amigas, pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Aí o Mestre Jesus vai dizer: pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre Jesus. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos então nós. Aqui, Emmanuel esclarece bem essa questão. Pelas ações seremos conhecidos. Aí, amigos e amigas, é uma pausa para nós refletirmos. Há uma construção do chamado bem aparente, o bem amparado nas orientações dos marketólogos, um bem construído na lógica mercadológica. Todo bem que nós traçarmos tem que ser alicerçado na lógica e nos fundamentos espirituais, nos fundamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem se importar ou sem valorar como o mundo gradua isso. Então, tem muitos cidadãos, homens, mulheres de bem, vivendo no anonimato, sem aparecer em TV, sem virar capa de revista, sem ter muitos seguidores no Instagram, no Facebook, sem mídias e redes sociais, fazendo bem, amando, amparando, socorrendo, acolhendo, agindo, cobrindo, dando conforto, emprestando os ouvidos para enxergar a dor do outro, enxergando o colorido da vida e mostrando as cores para aqueles que estão depressivos, enxergando o mundo cinzento. Há muita gente fazendo isso. E é acerca disso que nós estamos convocando você para a construção do bem. O bem só será construído quando nós construirmos primeiro ele em nós. Quando o bem for construído em nós, aí a gente, então, tem condições para reproduzir esse bem e propagar ele no outro. Portanto, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 918, alude a essa construção do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará, então, se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia e se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Se fez aos outros tudo quanto queriam que os outros lhe fizessem. Veja que desafio, né? De ser melhor. Não basta não fazer o mal, resistir ao mal, mas promover o bem. Cuidar para não magoar ninguém, não ser motivo de dor para alguém. Ser sempre o consolo, a luz, o esclarecimento, a força, a presença que as pessoas solicitam e desejam perto de nós. Veja a confusão que nós temos, às vezes, com essa construção. Como ela é muito mais interior do que exterior. Ela não está no parecer ser. Ela não está no campo da filosofia, no dever ser. Ela está no ser. E é algo que começa simplesmente quando a gente desenvolve virtudes.
E quando a gente desenvolve virtudes, nós vamos nos descobrindo melhores. Ô, Gilberto Santana, então como é que isso acontece? Essa coisa de nos descobrir melhor. O Despertar do Espírito, né? Um livro de Joana de Ângelo que mudou a minha vida há 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, né? Quando eu via uma experiência dramática e existencial. O espírito desperta. E quando o espírito desperta, ele olha para si, ele olha para trás e ele mira na frente. É quando você começa a se comprometer com a verdade, com o amor de Jesus, e quando você começa a identificar essas imperfeições. E quando você começa a identificar essas imperfeições, é exatamente o momento em que a gente começa a sofrer, percebendo essas imperfeições. Poxa, eu ainda sou assim. Puxa, eu ainda fui egoísta. Puxa, como eu fui arrogante. Puxa, como eu fui soberbo. Puxa, como eu desperdicei a oportunidade de ser humilde. E esse sofrimento, ele exerce uma espécie de matemática espiritual. Ele está diretamente proporcional à nossa aquisição de virtudes. Quanto mais virtudes a gente vai adquirindo, maior denotação de culpa a gente vai identificando e maior um grau de sofrimento que a gente vai narrando em nós por ainda sermos desta ou daquela maneira. Portanto, se isso lhe ocorre, fique alegre, fique feliz, porque você está no caminho. Você está agora identificando os seus erros, né? Você já está ciente de suas angústias, você já está consciente de suas imperfeições. Isso é o primeiro passo para alguém que quer mudar. É como começar uma dieta. Eu começo hoje e vou fazer tudo agora. No caminho espiritual também é assim. Só que as pessoas narram não ser tão fáceis porque nós temos erros que são seculares, milenares, há muitas existências. Embora sejam difíceis de ser enfrentados, não são impossíveis. E a gente também não pode procrastinar, adiar, empurrar. Lembre-se, a guerra não se evita com adiamentos. É preciso usar essa experiência, essa encarnação, essa vida, o fato de estarmos aqui agora, como uma oportunidade única, porque o espírito progride, avança, quando ele reencarna. É aqui que nós estamos sujeitos às provas, é aqui que nós estamos sendo, assim por dizer, testados. Então, meus amigos e minhas amigas, quando esse verdadeiro homem de bem, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, ele vai se interrogar na própria consciência sobre os atos que praticou e vai se perguntar se não violou a lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, né? E se ninguém tem motivo para se queixar dele. Aí ele é um homem, então, bem melhor, né? Santo Agostinho, ele dá uma dica, né? Ele fazia o que eu fazia quando estava entre vós. A cada manhã ele se interrogava o que fez no dia anterior, à noite ao se deitar. É uma espécie de inventário moral, né? Inventário moral. Aquele que eu elenco as minhas imperfeições, reconheço essas imperfeições e serei cuidadoso, vigilante com elas. Aí vou aplicar o orar e vigiar nas minhas ações. Portanto, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10, ele vai narrar: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Submete, então, todas as suas ações ao controle da caridade e sua consciência vai lhe responder. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da boa vontade. Boa vontade. Que palavra forte, né? Boa vontade. É dessa boa vontade que Jesus falava quando, no Gólgota, ele anuncia paz na terra aos homens de boa vontade. E construir a boa vontade é destruir, renunciar àquela vontade que não tinha nada de boa. Exatamente o nosso ciclo vicioso substituindo por um ciclo virtuoso. É perseguir essas virtudes em nós, perseguindo essas virtudes, acreditando que seremos, sim, melhores, né? Então, para fazer o bem é preciso sempre essa ação da vontade. Que vontade é essa? A boa vontade. Então, à luz do que nós estamos discutindo, se indagares ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos aflige na atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de há quase mais de 2000 anos.
que Jesus nos falava. Caridade uns para com os outros. Caridade que vos expresse em vós, nos outros, resumindo toda a lei e os profetas de Jesus. Jesus resumiu tudo, toda a lei e os profetas, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Eu, porém, vos digo e acrescento, e ao próximo, como a si mesmo, né? Esse é o caminho que encurta, né? que nos aproximará ainda mais de Deus. E como é que a gente faz isso, Gilberto? Como é que eu vou fazer isso? Como é que ela se expressa em mim no dia a dia? Primeira coisa que a gente vai narrar aqui é que a gentileza, é preciso a gente gerar gentileza para que a gentileza produza gentileza. Quando a gente diz renunciar ao mal que existe em nós, por exemplo, precisamos renunciar à agressividade e agir diante da agressividade com gentileza. Ou pagar o mal com o bem, ou responder com amor sempre ao mal que lhe provoca, né? É desenvolver paciência com o desequilíbrio, como o desequilíbrio é uma armadilha perigosa, como ele se aproxima de nós e a gente não vai assim percebendo, né, como os processos obsessivos ocorrem de forma sutis. Às vezes, a gente derruba toda a casa, né? Desequilibra todo mundo por causa de uma caneta que sumiu, que desapareceu, que estava aqui e agora não está mais. Ou pior, por causa da tampa da caneta. Quem foi que pegou a tampa da caneta? Onde é que está a tampa da minha caneta? E depois que está todo mundo envolto naquela nuvem tenebrosa, densa, pesada, todos encolerizados, o sujeito se afasta, entra num momento de silêncio e aí vai se perguntar: como começou tudo isso? Por que essa confusão toda? Alguém que vem chegando de fora pergunta. E aí você, com vergonha, diz: foi por causa da tampa de uma caneta, né? Então é preciso ter paciência com o desequilíbrio para então não ampliar esse desequilíbrio, para esse desequilíbrio não crescer no campo da coletividade. Para construir o bem, é preciso ter fé viva perante as chamadas desilusões no caminho. São muitas desilusões no caminho, vontade de desistir, de deixar para lá, e a gente precisa chegar junto do outro se nós temos bom, né? Como diz Jesus, tem de bom ânimo, né? Vencer o mundo, enfrentar aquilo que a vida lhe apresenta, são matérias de sua prova. São questões que estão elencadas e dirigidas para você. Não é para outra pessoa, é para você. E são questões que você precisa responder. Não é o outro, não são os outros. Não é a minha mulher, os meus filhos, os meus vizinhos, os meus amigos, os meus colegas de trabalho que me fazem assim. Eu sou o que eu sou pelas escolhas que eu fiz e enfrento as consequências das escolhas que eu fiz. E amanhã será fruto do que eu escolhi fazer hoje, de como eu vivi o hoje. Então é preciso ter fé viva perante as chamadas desilusões do caminho. Essa fé viva é acreditar que hoje, por mais ruim que seja, pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, por isso que você está passando, que você acha que é a maior dor do mundo, vai passar. E amanhã você vai sorrir e vai ter outro dia, né? A noite vem e no outro dia o sol nasce de novo, gerando novas oportunidades para a gente. E a fé viva é manter isso aceso, aceso. E como é que isso fica aceso? Assim, né? De que forma você vai manter isso aceso? É você ter otimismo frente às provas, não ter desânimo, não se lamentar, né? não ficar se lastimando, né? Enfrentar as provas com resignação, enfrentar as provas com coragem. Essa é a minha dor, essa é a minha experiência, esse é o meu sofrer, essa é a minha lição, essa é o meu aprendizado. Daqui eu vou sair melhor. E agora eu vou enfrentar, vou encarar, vou resolver e vou superar para ser merecedor de alcançar outro estágio. Então é preciso enfrentar com otimismo. E de onde vem esse otimismo? É um otimismo em vão, por conta de nossas apenas alicerçado no campo motivacional do indivíduo? Ele é em vão? Não, ele não é em vão, não. Ele está amparado numa perspectiva que é a perspectiva espiritual. E que perspectiva espiritual é essa?
Somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, destinados a progredir sem cessar. Vivemos uma experiência no corpo físico para aprimorar o nosso espírito. E essa experiência vai nos proporcionar dias melhores no futuro. Aí está o alicerce do nosso otimismo. Não é um otimismo tolo, vão, né? É um otimismo baseado nesse conhecimento doutrinário, nessa certeza do que nós estamos apresentando em nossos postulados, as vidas sucessivas, a reencarnação, a lei de justiça, de amor, de caridade, né? A lei de causa e efeito, os ajustes que são feitos no campo do indivíduo, nas relações interpessoais, nas relações coletivas, e tudo concorre para que nós vivamos experiências melhores. Então, é uma bênção para todos aqueles que amaldiçoam, né? Então, a gente não pode responder da mesma forma. Auxílio para com os mais jovens na experiência física, em forma de bondade, compreensão das lutas, que porventura eles carreguem. É preciso auxiliar o outro, mas auxiliar sem esse tom de superioridade, né? Sem essa vontade de desejar ser melhor, sem esse tom professoral de quem sabe mais, ou de quem evoluiu, e de quem que se converteu, está eleito, está salvo, já está sentado à direita de Jesus. Não, mas a solidariedade desse que sofreu a mesma dor, desse que passou pelo mesmo dilema, desse que está suscetível, vulnerável a vivenciar as mesmas experiências e os mesmos problemas. Nós formamos uma simbiose perfeita. Somos um grupo de ajuda mútua. Hoje acolho quem sofre ganha força, amanhã eu, em sofrimento, terei o acolhimento. Por isso a máxima de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, está bem alojada nesse princípio. Cuidar do outro como cuida de si, porque quando você precisar de cuidados, o outro está apto a cuidar de você. Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo, em marcha perante a renovação. Se a gente tem paciência para ensinar os mais jovens, mais força nós teremos ainda para amparar os mais velhos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos idosos, né? Que viveram, tiveram paciência conosco e que agora inauguram um período de experiência e de aguardar esse momento transitório do corpo físico para o corpo espiritual. Há que ter, então, uma caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram. O que sabe não pode ser soberbo. Aquele que tem o conhecimento não pode utilizar o conhecimento como ferramenta de dominação, como ferramenta de exploração, ou como instrumento de superioridade. O conhecimento, ele existe para transformar a realidade, a nossa realidade e, por conseguinte, a realidade do outro. Por isso o Espiritismo nos convoca para sermos o Evangelho redivivo, reviver os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. E lembram dele, quando ele dizia: quem dentre vós quiser ser o maior, seja o menor. E foi lá e lavou os pés dos seus discípulos, nos ensinando que a humildade é maior do que tudo, como grande virtude. Então, a caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram. Vivemos num mundo de muita ignorância. E agora, com as plataformas das redes sociais, WhatsApp, toda hora tem gente ensinando remédio, toda hora estão anunciando coisas que são sem nenhum fundamento, há um desprezo pela ciência, há um desprezo pelo conhecimento, há um distrato com os professores, com os nossos mestres, há uma guerra contra a intelectualidade, há uma disputa, uma guerra contra o conhecimento. Nós, espíritas, somos intrinsecamente ligados à ciência e ao conhecimento. Allan Kardec nos advertiu de que fé raciocinada é aquela que encara a razão frente a frente, face a face, em qualquer época da humanidade. Porém, contudo, essa caridade do conhecimento tem que ser fraternal aos que ignoram, a nos ensinar, a mostrar através de nós exemplos que se traduzem em ensinamentos. Então, meus amigos e minhas amigas,
daqueles que usufruem saúde corpórea, diante de quantos se vejam corroídos pelos agentes da enfermidade, se nós estamos visitando, se nós estamos melhorando, se nós estamos acolhendo, se nós estamos nos apresentando como um operador de um resgate, como alguém que está ali para auxiliar, a ajudar, a amparar, dos mais fortes, sustentando os fracos e indecisos. Essa é a lei. Os mais fortes, sustentar os fracos e os indecisos. Sustentar os fracos e os indecisos, porque estão em estágio que nós já vivenciamos. Cada um de nós gravita no entorno do seu estágio evolutivo. Mas nós já passamos por tudo isso. Nós já vivemos isso. Nós já fomos assim. Nós já fizemos essas escolhas. Nos melhoramos, progredimos e estamos no mesmo mundo, na mesma sala de aula, na mesma escola. Então, estamos aqui dispostos a ajudar essas pessoas, essas criaturas que passam por esses momentos onde a ignorância os cega, né? Os mais fortes, então, sustentando os mais fracos e indecisos. Dos que entesouram esperança em socorro dos que jazem exaustos nos problemas inquietantes da vida. São muita gente espalhando esperança, né? Construindo esse tesouro de esperança, de socorro, né? Eu estou me lembrando agora e pedindo à espiritualidade maior que acolha e assista em suas necessidades o ator Paulo Gustavo, que nos deixou recentemente e que, olhando aqui a imagem da Santa Dulce, irmã Dulce, uma pessoa que colaborava com as obras sociais, com os hospitais de caridade, com os hospitais do câncer, com o padre Júlio Lancelotti, e ninguém nem sabia que ele fazia isso. Veja como a caridade é anônima, né? Como a caridade é cuidadosa e não aparecer, né? E isso me lembra que são construções de tesouro. Somos todos chocados, atingidos pela notícia do seu desenlace, do seu desencarne, que é substituído ao mesmo tempo por uma alegria e contentamento por saber de como foi a sua vida. Uma vida de ajuda, uma vida de auxílio, uma vida de cooperação, uma vida de colaboração, alguém que vivenciou experiências e traduziu essas experiências num bom resultado existencial, daqueles que podem distribuir pelo menos migalhas de auxílio no amparo aos que viram encarcerados em abatimento e penúria. Estão encarcerados seja pela pobreza material, seja pela pobreza do conhecimento intelectual, seja pela pobreza que levam às ignorâncias, que se traduzem em preconceito, em cólera, em ódio, num tempo em que a cultura do ódio busca suplantar a cultura de paz. Nós precisamos agir, né, em torno dessas pessoas para propagar o amor e defender a cultura de paz, que é construir esse bem coletivo, né? A construção do bem é assim. Dos que são apoiados pela realização dos próprios ideais, na sustentação dos que choram de angústia, né? Dos que sofrem de angústia. De todos que podem auxiliar esse mundo daquele modo para construir um mundo melhor. Tão somente a luz divina, né, a fluir de nós na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos para sermos o que nos cabe a ser, alcançando os valores que desejamos. Veja como é interessante, né? Tão somente com a caridade, ela vai produzir essa luz divina, que é a luz dos bons espíritos, dos obreiros da luz, dos co-criadores, dos auxiliares de Jesus, que vai fluir de nós na direção dos outros. E nós conseguiremos melhorar, primeiro, o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe a ser e alcançar os valores que desejamos, para sermos o que nos cabe a ser e alcançar os valores que desejamos, né? Então, eu recomendo a todos essa leitura do texto de Emmanuel, o Homem Bom, constante do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse trabalho eu tirei no exegese que fiz e fui encontrar numa das aulas da Federação Espírita Brasileira, né? Quais são, então, as principais características do homem de bem, né? Para a gente ir concluindo e percebendo aquilo que falava no início de nossa conversa, né?
como está na moda o termo cidadão de bem, muito na moda, instrumentalizado politicamente. E o que é esse homem de bem? Homem, gênero humano, homem, mulher de bem, todo aquele que vive e está progredindo, né? Avançando na direção dos valores crísticos. Né? O homem de bem, ele pratica a lei de amor, o homem de bem é portador de fé verdadeira, o homem de bem é caridoso, o homem de bem é humanitário, o homem de bem ele é virtuoso, e o homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais. Ele sabe que o que está no mundo vai perecer no mundo, que o corpo físico morre, perece, mas o espírito sobrevive, pré-existe, continua existindo e está destinado, então, a progredir. Por isso, todo valor na construção do bem, ele está intrinsecamente ligado à melhora do homem, à melhora do indivíduo, né? Perante a si próprio, perante a si próprio, perante o outro, perante a natureza, e aí é preciso refletirmos sobre os nossos hábitos de consumo, nossos hábitos de relações, nossa forma de agir com os outros seres vivos, como é que a gente age, interage, como é que a gente se sustenta, como é que a gente está, então, se sustentando, né? Porque é perante si, perante o outro, aquele que nós devemos amar, o próximo, perante a natureza e perante Deus. Esse, então, é, por assim dizer, aquilo que nós estabelecemos como os princípios que conduzirão aos valores para essa construção do bem. O homem de bem, então, é portador de fé verdadeira, né? Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria, e sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Os bens espirituais estão sempre em primeiro lugar. Por isso, quando Jesus dizia, doa tudo aos pobres e me segue, havia muita vacilação, muita gente claudicava, muita gente deixava, né? Jesus sempre colocou essa perspectiva dos bens espirituais vir em primeiro plano, E assim, então, vamos marchando, para eu não levar muito tempo no seu vídeo, sei que você tem muitas outras formas de compartilhar conhecimento, espero ter contribuído como um instrumento de comunicação para levar um pouco daquilo que nós espíritas professamos, acreditamos, nessa antevéspera do Dia das Mães, hoje, sexta-feira, 7 de maio, Centro Espírita João Moreira Rego, essa escola de amor, esse pronto-socorro, essa casa de acolhimento, nos dá essa oportunidade. Eu quero, então, parabenizar e desejar muita paz, muita saúde, muita luz para todas as mães desse grupo, todas as tias, todas as vós, todos os pais que são pais e mães, todos aqueles que desenvolveram alguma potência do sentido maternal do termo. E dizer que essa construção do bem que nós estamos falando tem tudo a ver com o que comemoramos com o Dia das Mães. Afinal, ninguém nos quer bem mais do que nossas mães. Não existe amor maior do que amor de mãe. Não existe cuidado maior do que cuidado de mãe. Então, que Jesus nos abençoe e que eu encontre vocês em suas casas, nos seus locais de trabalho, onde quer que estejam, né? Com esse coração disposto a fazer com que Jesus seja a maior motivação de nossas vidas, a maior experiência que vivemos. Aquele que conhece Jesus jamais será o mesmo. E ele faz uma revolução em nós. Que isso aconteça e que a gente possa hoje ser bem melhor do que fomos ontem. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Um beijo na tábua do queixo do seu irmão, seu amigo Gilberto Santana. Grande abraço, muita paz e muita luz.